Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal Escola Bíblica com César Mota. Onde quer que você esteja, muita luz, muita paz, muita positividade. E nós vamos dar continuidade aos estudos da carta aos Tessalonicenses. No vídeo anterior, nós fizemos um estudo da primeira carta. E agora, neste vídeo, vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilha com seus amigos, com seus familiares. Vamos ajudar o canal a crescer, vamos aprofundar nos estudos, vamos aprender juntos. Deixa aqui também seu comentário, suas dicas, suas sugestões e bora estudar? Segunda carta aos Tessalonicenses. Essa segunda carta, ela tem algumas curiosidades que a gente vai procurar refletir e apresentar agora. E vocês podem comentar aí o que estão achando, acrescentar alguma coisa que eventualmente pode ficar para trás. A segunda carta aos Tessalonicenses é considerada pela maioria dos estudiosos como uma carta deuteropaulina, ou seja, não é uma carta autêntica de Paulo, mas escrita por algum discípulo ou comunidade algum tempo após a primeira carta aos Tessalonicenses. Os poucos comentadores que defendem a sua autenticidade afirmam que alguns problemas ainda permaneceram em aberto após a primeira carta e Paulo se viu obrigado a escrever outra carta a fim de sanar esses problemas. A segunda carta possui muitas semelhanças no vocabulário e no tema escatológico com a primeira, além de diferenças em relação ao modo de apresentar a escatologia com um número maior de figuras apocalípticas e a falta de afetividade, afetuosidade da parte de Paulo. Na primeira a gente via isso, tanto que ao receber de Timóteo a notícia sobre a comunidade e também o fato deles estarem com saudades do apóstolo, ele também diz que quer vê-los, que tem saudade. Isso não aparece tão forte nessa segunda carta. Então é uma diferença interessante e uma curiosidade. E alguns elementos também característicos da primeira carta a gente acaba encontrando aqui. Tem esse ponto também. Lugar onde foi escrito, data, pontos de interrogações. Por quê? Se foi em Corinto, não sabemos, caso a carta realmente não seja autêntica de Paulo. Ano 51 depois de Cristo, também não sabemos se a carta não é autêntica de Paulo. Se ela é autêntica, e aí é uma minoria de comentadores que assim entendem, ela foi escrita em Corinto após a primeira. Os comentadores defendem que pode ser, então, ali, alguns meses após. Então, portanto, no ano 51 depois de Cristo. E quais são os motivos, quais são as razões pelas quais essa segunda carta teria sido escrita, então, alguns meses depois? Alguns cristãos continuavam a insistir sobre a iminência da parousia, a vinda de Jesus Cristo, a proximidade do fim dos tempos, a ponto de alguns cristãos se desinteressarem do trabalho e das atividades normais do dia a dia. E isso gerou um incômodo na comunidade e vai fazer Paulo, ao chegar ao conhecimento dele, até ficar assim nervoso com a situação. Ele vai puxar a orelha. A gente vai ler o texto bíblico aqui e vocês vão perceber que Paulo ficou muito incomodado com essa situação e vai exortar a comunidade para que fiquem atentos quanto a essa questão, essa ociosidade de alguns membros da comunidade e a não compreensão da escatologia, que seria ali o principal tema então da carta. E você pode acompanhar que em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 10 a 11, Paulo diz o seguinte: Com efeito, quando estávamos entre vós, temos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora,
Temos ouvido falar que entre vós há alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. Olha o puxão de orelha aí. O texto exorta então aqueles que estão preocupados com a iminência da parousia e estarem um pouco mais tranquilos, né? Vamos colocar dessa forma. E também aqueles que estão ali desinteressados com o cotidiano, enfim, para que possam recuperar o seu estímulo e se fortalecer. Porque a ideia não é só chamar a atenção, puxar a orelha, mas é fortalecer a comunidade, inclusive esses que estão recebendo aí e disseminando distorções em termos de doutrina, ou pelo menos em termos ali de uma situação que, né, não é para se preocupar ali a ponto de abandonar tudo. E nós temos a estrutura da carta também, que é muito simples. Além da tradicional parte inicial, com endereço e saudação, e o final ali com a saudação, apresenta uma série de exortações e orações, além de uma nova catequese dedicada à parousia. Então, do versículo 1 a 2, no capítulo 1, endereço e saudação. Do versículo 3 a 12, exortação à comunidade. No capítulo 2, versículo de 1 a 12, a catequese sobre a parousia. Então, um aprofundamento maior aí nesse tema, já que está tendo algumas controvérsias ali. E depois vem oração nos versículos 16 e 17. No capítulo 3 começa do versículo 1 ao versículo 5 também com oração. Então a gente percebe essa preocupação de Paulo com esse crescimento espiritual, esse avivamento na comunidade, sobretudo aqueles que estão mais vulneráveis a essa preocupação com a parousia. Depois, ainda no capítulo 3, que é o último, né, uma carta curta, nós temos do versículo 6 a 15 a exortação dos fracos e a oração final no versículo 16 e a despedida ali nos versículos 17 e 18, a saudação. E a catequese sobre a parousia está ali no capítulo 2, né, segundo Tessalonicenses, capítulo 2 de 1 a 12, traz para a gente ensinamentos acerca da parousia e são apresentados alguns sinais que antecederão este evento escatológico, diferentemente do que Paulo tinha afirmado na carta primeira, de que não saberíamos qual o dia, qual a hora, que seríamos surpreendidos com esse evento. Aqui vai apresentar então os sinais que irão acontecer antes da parousia. No capítulo 2, então, versículo de 1 a 4, segundo Tessalonicenses, diz o seguinte: quanto à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião junto dele, nós vos pedimos, irmãos, que não vos deixeis abalar assim tão depressa em vossas convicções, nem vos alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito ou alguma instrução ou carta atribuída a nós e que desse a entender que o dia do Senhor já está chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. Então é preciso que em primeiro venha a apostasia e se revele o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que se adora, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando-se Deus. Então essa passagem bíblica, ela se inicia lembrando elementos já mencionados na primeira carta aos Tessalonicenses, como a reunião com Cristo na parousia, então a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos vivos, e a impossibilidade de conhecer o momento exato do dia do Senhor. Em seguida, o autor apresenta dois motivos que deveriam ser a raiz dessa problemática, que a carta procura resolver. Então, alguns membros da comunidade estariam afirmando que receberam uma revelação do Espírito acerca do momento da parousia, e outros estariam afirmando que receberam uma carta privada de Paulo, afirmando a iminência.
O motivo, portanto, é uma errônea interpretação da parousia, a qual está devastando a comunidade cristã e vai levar então a essa segunda carta para que as coisas sejam esclarecidas. Em seguida, são mencionadas duas contradições preliminares da parousia. O surgimento da apostasia. Os judeus entendiam a apostasia como a intervenção final de Deus no dia do Senhor, que afastaria os iníquos do santuário celeste. De fato, a apostasia é a negação de algo divino, ou seja, o afastamento daquilo que leva à salvação. O autor da carta afirma que antes da parousia ocorrerá um afastamento voluntário de uma parte da humanidade em relação à divindade. A revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, adversário, opositor, esses títulos aí apocalípticos remetem a uma mesma realidade personificada que será a responsável pela apostasia, pelo afastamento de uma parcela da humanidade. Ao apresentar essas condições preliminares, o autor da carta deseja exortar a comunidade à tranquilidade, pois somente quando estes eventos ocorrerem é que a parousia terá início. Percebemos assim certa diferença interpretativa em relação aos primeiros versículos da quarta catequese apresentada na primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo apresenta a parousia como algo surpreendente, como ladrão noturno e as dores de parto. Então, capítulo 5, versículo de 2 a 3. Aqui, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de 7 a 10, diz o seguinte: Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Basta que o obstáculo atual seja afastado. Então, ele se revelará, o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua parousia. Ora, a parousia do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres e sinais e prodígios enganadores, e com todas as seduções da iniquidade para aqueles que estão a se perder, por não terem escolhido o amor da verdade que os teria salvo. A partir do versículo 7 se apresenta a questão do mistério, a questão da iniquidade, ou seja, o mistério não significa algo não compreensível, mas algo relacionado a um projeto já estipulado por Deus. O autor então da carta alude que a manifestação da iniquidade está sendo impedida momentaneamente por um obstáculo, mas no tempo estabelecido, esta entrará em ação. Tomemos cuidado. Isto não deve provocar a preocupação ou temor nos discípulos de Cristo, pois ele vencerá o poder do mal. Então fica para a gente essa questão muito importante aqui. Não precisamos ter medo daquilo que está por vir. Nos preocupemos com o dia de hoje, nos arrependamos do que fizemos no passado e que pode nos afastar do Senhor. O mais, descanse em Deus. Tanto o Cristo como o iníquo terão uma parousia, vinda, presença. Aqueles que pertencem ao Cristo, os batizados, não se deixarão enganar por falsos milagres e prodígios grandiosos, estupendos. Porém, aqueles que não pertencem a Cristo, na apostasia, serão enganados e não escolherão o amor que é capaz de salvá-los. Esta interpretação se aproxima com a metáfora da luz-trevas, da quarta catequese da primeira carta aos Tessalonicenses, na qual a preparação para o dia do Senhor é fundamental para o bom êxito no encontro definitivo com Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 5 a 8. Então você pode dar uma olhadinha na Bíblia para relembrar essa questão. E a escatologia das cartas aos Tessalonicenses traz para nós alguns pontos fundamentais. A escatologia paulina pode ser dividida em duas fases. Escatologia primitiva, marcada
pelo pensamento judaico apocalíptico, que insiste numa dimensão futurística e cósmica também, presente nas cartas aos Tessalonicenses. E uma escatologia evoluída, baseada na visão antropológica helenista, que visa a salvação do indivíduo, em que se aborda uma linha presenteísta, presente nas demais cartas escritas, né, sucessivamente pelo apóstolo. O comentário exegético das cartas aos Tessalonicenses procura demonstrar que o texto é complexo e utiliza, né, imagens provenientes na apocalíptica apócrifa judaica. As imagens são ambíguas e em alguns elementos mudam de uma carta para outra. É isso que a gente está olhando aqui, tentando compreender. Ambas são cartas ocasionais que procuram responder a exigências pastorais e não são tratados completos de escatologia cristã, que fique claro isso também. O tema fundamental apresentado por Paulo é o querigma cristão. Nisso que a gente tem que se prender. A paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é a base da escatologia cristã, e inaugura um novo tempo que será completado somente no fim dos tempos, na parousia, quando estaremos sempre com o Cristo. Então esse foi o nosso estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica aqui no gostei, né? Dá o seu like, compartilha aí o vídeo, se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal e até a próxima, onde nós iremos estudar. Então já vou até deixar um spoiler aqui, vou adiantar para vocês, nós vamos estudar a carta aos Filipenses. Então fique atento e sinta-se convidado para o próximo vídeo, então, para estudarmos a carta aos Filipenses.